E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje nós vamos falar dos dois gigantes globais, falando justamente do cenário macroeconômico que nós podemos aguardar em breve, pessoal. E tá muito em confluência com o que a gente vem falando aqui no canal. Goldman Sachs e BlackRock será o assunto desse vídeo e nós vamos aprofundar essas questões. Pessoal, te convido a deixar o like, se inscrever no canal e bora cair pra dentro. Então, já falando aqui sobre o Goldman, né? Nós abrimos aqui, então, falando do Goldman, que aumenta a estimativa de taxa de juros do Fed. E isso, né, pessoal, indica, então, que os grandes bancos, eles estão aceitando a realidade, depois, principalmente, daquele discurso ali do Powell no Jackson Hole, né, que a gente comentou aqui no canal. Então, eles perceberam que agora o tom, ele tá muito mais duro, focado em controle de inflação. Então agora os caras, eles estão revendo aí as projeções, né, pessoal? E aí, o Goldman revisou para cima sua previsão do ritmo de aumento das taxas de juro. O banco agora estima então em 0,75% na próxima reunião do dia 21 de setembro. Tá muito próximo e a gente com certeza vai fazer a cobertura aqui no canal. E aí eles falam, né? As autoridades do Fed falaram duramente em discursos recentes e sugeriram que o progresso para conter a inflação não foi tão suave ou rápido quanto eles gostariam. Então, escreveram aqui analistas do Goldman, né? E é claro, né, pessoal? Então, isso pode indicar justamente a contração econômica, a recessão, que a BlackRock falou com mais detalhes, falou muito mais abertamente e com muito mais clareza. A BlackRock também revisou as suas projeções para cima na taxa de juros. E a BlackRock falou o seguinte: pouso suave da economia com alta de juros é ilusão. Foi essa palavra que uma das maiores gestoras de capitais aí do mundo utilizou. Pouso suave da economia com alta taxa de juros é ilusão. Então vamos entender melhor essa questão. Especialistas reconhecem cada vez mais que os dados macroeconômicos nos diferentes países desenvolvidos do mundo sugerem que, o que está sugerindo, Gabriel? Que podemos enfrentar uma recessão no curto e médio prazo. Isso não é o Gabriel Pelissaro que está falando, apenas. Agora é a BlackRock também que está alertando isso, né, pessoal? Então eles estão alertando aqui que nós podemos enfrentar uma recessão no curto e médio prazo. Por quê? Qual é o motivo, então? Segundo a BlackRock, é uma má notícia para os ativos de risco essa recessão. A gestora, portanto, espera que o Banco Central Europeu aumente as taxas de juros em 0,75% na sua reunião de política monetária amanhã. Que no caso é hoje, né? É hoje. Inclusive a gente pode fazer... Hoje eu vou fazer um vídeo provavelmente falando de energia. Tanto é que eu deixei até aqui alguns links abertos. E a gente pode falar dessa questão aqui da Europa, tá? Quando for falar de energia, a gente pode falar dessa questão da Europa também aqui, dos juros. Já atualizado para vocês, tá bom? Então, eles acreditam aí que a Europa também vai ver agora um aperto monetário mais forte, né? E também o Fed, os Estados Unidos, vai também entrar nessa contração. Então, há algum tempo estamos alertando que estamos em um novo regime macro. No recente simpósio Jackson Hole, os banqueiros centrais reconheceram essa realidade. Observe a BlackRock. Mas acreditamos que eles não reconhecem a realidade quando se trata de priorizar as implicações econômicas sobre a pressão para conter a inflação. E há um forte trade-off entre inflação e crescimento. Claro, né, pessoal? Isso é um grande problema, dizem esses especialistas. Acreditamos que trazer a inflação de volta às metas do Banco Central significa afundar a demanda com uma recessão. Isso é uma má notícia para os ativos de risco no curto prazo, pessoal. Exatamente. Por isso que nós estamos investindo antifrágil nesse momento. Porque nós estamos agora em um momento do ciclo que é de contração. Então é loucura, na minha opinião, você imaginar que num ciclo de contração, quem, claro, entende, né, consegue identificar os ciclos, quem tem esse conhecimento, vai identificar que nós estamos num ciclo de contração. É loucura imaginar que num ciclo de contração a gente vai bater máximas históricas e vai cantar o pneu. É muito difícil de imaginar isso.
E a BlackRock também está falando sobre isso e está alertando, né, justamente também sobre esse risco de uma recessão à vista. Na BlackRock, eles são muito claros. A economia dos Estados Unidos já estagnou. Já estagnou. Agora nós vemos uma recessão no início do próximo ano. Então, para 2023, eles acreditam que os Estados Unidos vai entrar numa recessão mais elevada, mais forte, né? Mas eles já acreditam que a economia americana estagnou. Powell deixou bem claro em Jackson Hole que o Fed não tem intenção de reverter seu ciclo de alta de juros por enquanto. O problema é que o aumento das taxas não resolverá o maior problema, a baixa capacidade de produção. Então tá aqui a capacidade de produção. A única maneira de que do Fed reduzir a inflação rapidamente é aumentando as taxas o suficiente para forçar a demanda, que já está caindo, a cair cerca de 2% para o que a economia possa produzir normalmente, né? Isso está bem abaixo da tendência de crescimento. Então, existe um gap aqui entre a capacidade de produção e o consumo, né? Então, né, pessoal, quebras de supply chain e todo aquele dinheiro grátis, eles fizeram aí distorções na economia. Então agora, justamente esse aperto que está sendo feito é uma forma de você limpar as distorções que foram feitas ali, principalmente em 2020, né? Mas lembre-se, pessoal, nós ainda temos problemas. Eu quero falar dessa questão da energia na China, energia na Europa. Provavelmente em próximos vídeos eu vou aprofundar essa questão, por isso que eu te convido a se inscrever aqui no canal. E nós temos também a questão, claro, da guerra, que está fazendo os custos também de energia elevarem, e nós temos a China ainda gerando fechamentos, gerando quebras de cadeia de suprimentos. Então nós temos que observar essas questões ainda. Nós temos o problema da cadeia de suprimentos, que gerou toda uma distorção, né, e ainda não está 100% como estava pré o vírus, né? E também nós temos aí as consequências de todo aquele dinheiro grátis e tudo mais, as distorções, né? Então agora a gente vai ter que fazer uma limpeza, não tem jeito. O mercado, a economia, ela vai precisar passar por uma limpeza. E aí, a BlackRock diz o seguinte: mas o Fed ainda não reconheceu o enorme custo para o crescimento. Então, claro, essa contração econômica, pessoal, claro que vai ter um custo para o crescimento. As empresas vão ter dificuldades de crescer. E por isso que eu acredito que o mercado de renda variável também vai cair, também vai sofrer. Por quê? Porque os balanços das empresas vão começar a ser afetados, né? Em algum momento, isso tende a refletir para as empresas. Se as pessoas estão consumindo menos. Por quê? Porque elas estão sendo forçadas a isso, né? Elas estão perdendo poder de compra. O custo para você fazer um financiamento está mais caro. A empresa, para ela manter a operação dela, está mais caro, né? Então, essa que é a grande questão. Então, isso força a economia a contrair. Isso vai jogar um balde de água fria na economia. Na opinião da BlackRock, o Fed ficará surpreso com os danos ao crescimento causados pelo aperto. Quando o Fed vir essa dor, achamos que vai parar de aumentar as taxas. Achamos que então será tarde demais para evitar uma contração da atividade econômica, sentenciam esses especialistas. E por isso, né, que eles estão dizendo justamente que esse pouso suave da economia com alta taxa de juros é uma ilusão. Por quê? Porque isso vai levar a uma contração econômica que vai causar consequências, que vai gerar quedas nos mercados, que vai afetar o mercado de trabalho. E aí, isso não vai ser um pouso suave, né? Se você realmente quer combater a inflação e você vai ter que elevar o juro o suficiente para isso, você não vai ter um pouso suave, né? É o que a BlackRock aqui acredita, e eu acredito também nessa questão aí, pessoal. E aí, então, nós temos aqui o sentimento, né? As perspectivas para a elevação da taxa de juros americana na próxima reunião, aonde eles levam em consideração os futuros ali das taxas de curto prazo, né, de juros. E aí, como que está então essa projeção, essa expectativa, aonde os membros do Fed, né, para quanto que esses membros do Fed podem elevar a taxa de juros? Qual que é a expectativa do mercado? Bom, segundo aqui a última atualização desse indicador, nós temos aqui a maior probabilidade de um aumento de 0,75% na taxa de juros ainda esse mês lá pelo Fed. O que levaria então, né,
uma taxa entre 3% e 3,25% ao mês, e essa perspectiva está aí, segundo esse indicador, em cerca de 83%. Então, segundo o mercado, tem 83% de chance dos membros do Fed elevarem a taxa de juros aí em 0,75 na próxima reunião, né, pessoal? Bom, se você acredita, assim como a BlackRock, que os mercados de renda variável podem sofrer nessa questão, eu vou fazer um convite para você conhecer a nossa área de membros aqui do canal. Abaixo dos vídeos tem o botãozinho aqui, seja membro, né? Você pega aqui, abaixo dos vídeos, vai ter aqui o botãozinho seja membro, e nesse botão seja membro, tem a opção nível 3, onde aqui eu mostro a minha carteira, o que eu estou fazendo na prática, e também as opções que eu garimpo para ganhar com as quedas do mercado, né? Então, se você acredita que, assim como a BlackRock acredita, nós podemos ver uma grande recessão e os ativos, né, de renda variável, como eles estão dizendo aqui, sendo uma má notícia para os ativos de renda variável, tendo mais correções nesses ativos, as opções podem ser uma alternativa para você ganhar com essas quedas do mercado. Então a gente garimpa as opções de put, aonde quando você tem uma queda aí, por exemplo, de mais de 30%, elas se valorizam absurdamente, né? Então é uma boa forma de fazer um caixa e ganhar dinheiro com as quedas. Lembre-se, as crises são oportunidades. Existe oportunidade nos momentos de expansão do mercado e nos momentos de contração do mercado. As opções de put são uma dessas oportunidades se você acredita numa forte correção, numa correção acentuada aí nas bolsas de valores para os próximos meses, né? E se você quer ter acesso a quais opções que a gente garimpa e o que eu faço na minha carteira com fins educacionais, membro nível 3. Membro nível 3, carteira mais opções aqui, você faz pelo YouTube. Abaixo dos vídeos tem um botãozinho seja membro. Se não aparece no seu celular, vai no PC que vai ter o botãozinho aqui seja membro, beleza? Muito bem, pessoal. O mercado hoje deu uma respirada. Ele tá batendo justamente nessa região aqui, onde nós temos uma resistência. Vamos observar como que vai ser o comportamento, né? Ele segurou aqui nessa LTA, certo, pessoal? Segurou nessa LTA. Então, realmente, eu quero aguardar aí os próximos movimentos do mercado. Mas a minha opinião ainda é a maior probabilidade para as próximas semanas, né, da continuidade da tendência de baixa, né? Fazer aí uma distribuição, algo assim, e continuar caindo, quem sabe, né, vindo testar esses 3.700 pontos aqui do S&P. E aí, pessoal, eu quero fazer um vídeo falando sobre essa questão da energia. E aí nós vamos falar também sobre mais aprofundadamente a questão da Europa, né? Aqui a Gazprom fez um vídeo, né, meio que mostrando que agora com o fechamento do gás pela Rússia, eles vão congelar a Europa, né? Então é um vídeo bastante curioso que eu quero trazer para vocês no vídeo onde a gente vai falar sobre o risco aí do fim do petrodólar, quem sabe? Será que o petrodólar está com os dias contados? Quero fazer um vídeo falando sobre isso, porque está acontecendo algumas movimentações políticas que podem colocar aí em xeque a força do dólar para as próximas décadas. E nós vamos também comentar sobre essa questão da energia na Rússia, né? Eu quero fazer um vídeo falando sobre isso, pessoal. Então, te convido a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Por hoje é isso, a gente se vê na próxima, seus capitalistas malvadões. Se esse vídeo agregou algo na sua vida, deixa um like, compartilhe nos vídeos, compartilhe nos grupos do WhatsApp. A gente se vê na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau.